Fala, seus mal diagramados! Tem um tempo que qualquer analista político vai abordar os últimos anos da história americana em termos de decadência ou colapso. O problema é que decadência é tudo, menos um termo científico. Normalmente a direita adora vender seu pânico moral com base nessa ideia. Mas além de decadência ter um conteúdo moralista e mesmo religioso complicado, para quem pretende analisar o cenário geopolítico, ela é um termo bem preguiçoso na real. O discurso da decadência muitas vezes está ligado a uma visão nostálgica de um passado idealizado e a uma resistência a mudanças sociais e culturais. Existe a sedução em imaginar a decadência do Império Americano em termos hollywoodianos, onde Trump é um Nero tocando terror no Império Romano, mas a vida é bem mais complexa e até mesmo chata. Apesar disso, é certo que os Estados Unidos não estão nada bem. Compare os seriados que nós brasileiros víamos nos anos 80, como Ginny é um Gênio, Leslie ou Daniel Boone. Todos eles produzidos nos anos 60 e cheios de otimismo e orgulho yankee technicolor típicos da época. Agora compare isso à paranoia conspiratória de Arquivo X nos anos 90 e sua desconfiança perante o governo, mas também um profundo horror ao próprio povo americano. Pior, compare o otimismo cosmopolita de Jornada nas Estrelas com o niilismo pop de um Black Mirror. Alguma coisa deu de errado com uma sociedade que mudou a esse ponto o sentido de seus produtos culturais de massa. Enquanto os Estados Unidos cambaleavam chapados no mundo da nova ordem mundial de George Bush pai, a coisa talvez não ficasse tão descarada, mas perante um rival à altura, como é o caso da China, o negócio tá ficando feio. A China não é apenas um rival ideológico, ela é uma concorrente tecnológica em áreas de ponta como inteligência artificial e computação quântica. É uma rival militar, com uma marinha maior que a dos americanos e um arsenal nuclear respeitável. O tarifaço de Trump é o lance mais violento até agora nessa Guerra Fria Parte 2 que estamos testemunhando em tempo real. Ah, mas os americanos ainda são uma potência militar. São, e são ainda a maior de todas. Contudo, parece que não é tão simples assim. Segundo um relatório publicado pelo senador Roger Wicker, o exército americano é simultaneamente muito dispendioso e ineficaz perante aos desafios que pode enfrentar. Na teoria, o orçamento de defesa dos Estados Unidos de fato excede o de todos os outros membros da OTAN juntos, mas o senador argumenta que apesar disso, ele não é o suficiente para enfrentar China, Rússia, Irã e Coreia do Norte em conjunto. Nas palavras dele, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm falta de equipamentos modernos, escassez de recursos para treinamentos e manutenção e um enorme acúmulo de problemas em infraestrutura. No caso de guerra com a China, vocês imaginam que o Vale do Silício vai mesmo transformar suas empresas unicórnio e startups de aplicativos em fábricas de bombas? Vejam bem, após a Segunda Guerra, eles só enfrentaram nações menores. Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão, os caras que se f***eram 30 anos atrás na Somália vão reagir como perante a uma China? Tem um influente artigo escrito pelo historiador escocês Niall Ferguson, We Are All Soviets Now, que afirma que na Segunda Guerra Fria, quem faz o papel de União Soviética são os Estados Unidos e não a China. Para ele, uma nação que gasta mais com o serviço da dívida do que com os seus gastos militares está rumo à derrota perante seus adversários econômicos e militares. Outra comparação interessante é a estagnação política que tanto os Estados Unidos no século XXI e a União Soviética dos anos 80 apresentam em comum. Mas mesmo líderes da gerontocracia soviética, como Yuri Andropov, ascenderam ao poder mais jovens que Biden e Trump
Este, um senhor de apenas 78 anos. Apesar de ser um detalhe anedótico do ponto de vista científico, impérios governados por senhores afundados em senilidade não é bem um sinal de poder e pujança. Outra similaridade, essa mais bem fundamentada, é que assim como na União Soviética, em seus últimos anos, os Estados Unidos padecem de um cinismo e desconfiança generalizada por parte da sociedade. Pesquisa de 2023 mostrou que a maioria das instituições avaliadas estava a menos de 3 pontos da sua pontuação de confiança mais baixa de todos os tempos, tais como polícia, escolas públicas e as grandes empresas de tecnologia. Um dado simboliza perfeitamente esse colapso. Entre 2020 e 2021, morreram mais americanos de overdose de fentanil do que nas guerras do Vietnã, Iraque e Afeganistão juntas. Alguma coisa está mesmo fora da ordem na América. Alguns livros haviam já mapeado as razões dessa situação de desalento com a tal da América. No livro Deaths of Despair and the Future of Capitalism, os economistas Annie Casey e Angus Deaton exploram o aumento alarmante das taxas de mortalidade entre americanos brancos de meia idade sem diploma universitário, atribuindo essas mortes por desespero, suicídio, overdose, alcoolismo, ao declínio das oportunidades econômicas, à crescente desigualdade e a um sistema de saúde disfuncional nos Estados Unidos. Eles argumentam que o capitalismo americano, da forma como está estruturado, falhou em fornecer bem-estar para uma parcela significativa da população, levando à perda de esperança e ao aumento dessas mortes trágicas. Já o livro Desagregação, Por Dentro de uma Nova América, lançado em 2014 e escrito pelo jornalista George Packer, relata as transformações sociais, econômicas e políticas que remodelaram os Estados Unidos entre 78 e 2012. Só que, no lugar de uma narrativa histórica tradicional, Packer utiliza uma série de biografias de americanos comuns e figuras públicas intercaladas com colagens de manchetes de jornais, slogans publicitários e letras de músicas para pintar um retrato de um país em processo de desintegração. Como diz o autor no prólogo, ninguém é capaz de dizer quando começou a desagregação, ou seja, quando a cola que mantinha os americanos unidos se soltou. O livro vai mostrando o lento e constante desmantelamento das instituições, dos contratos sociais tácitos e das narrativas compartilhadas que antes uniram os americanos. Packer argumenta que esse processo, que ganhou força nas últimas décadas do século XX e se acelerou no início do século XXI, levou a uma crescente desigualdade, a corrosão da confiança nas instituições, à polarização política e a uma sensação generalizada de insegurança e deslocamento. Ele conta sua história principalmente por meio de 5 personagens centrais. São eles: o filho empreendedor de um produtor de tabaco fracassado do interior da Carolina do Norte, a filha negra de um viciado em heroína que cresceu no cinturão da ferrugem, um dos currais eleitorais de Trump e que luta para que seus filhos não entrem para o crime, um lobista de Washington, inicialmente idealista de Joe Biden diante da corrupção e do cinismo do sistema político, Peter Thiel, o bilionário fundador do PayPal e uma das eminências pardas no segundo governo Trump. E por fim, não uma pessoa e sim uma cidade, Tampa, na Flórida, um dos pontos focais do delírio imobiliário americano e do Tea Party. Intercalando a esses perfis, o livro apresenta manchetes de notícias e biografias de figuras públicas da época, entre eles Oprah Winfrey, Sam Walton do Walmart, Jay-Z, Newt Gingrich e Colin Powell. Outro livro importante para descrever a atual degradação americana, mas ainda não traduzido para o português, é Hand to Mouth, Living in a Bootstrap America, relato autobiográfico de Linda Tirado sobre a experiência de viver na pobreza dos Estados Unidos. O livro é pesado e talvez sua principal virtude
seja romper com os preconceitos mais comuns sobre a vida das pessoas mais pobres. A ideia de que os pobres são preguiçosos, que fazem escolhas ruins consistentemente ou que poderiam simplesmente acordar cedo e enfrentar a vida, bastando se esforçarem mais, cai por terra. Ela vai além do mero argumento, ela demonstra com fatos concretos vividos na pele que a pobreza é um ciclo complexo e frequentemente implacável, impulsionado por fatores sistêmicos e barreiras estruturais. O texto vai mostrando rotina brutal de trabalhos de baixa remuneração, muitas vezes em múltiplos empregos simultaneamente, sem benefícios como seguro-saúde ou folga remunerada. Tirado descreve a insegurança constante, os salários insuficientes que mal cobrem as necessidades básicas e a humilhação de ser invisível ou desvalorizado pela sociedade. O livro mostra como decisões que de fora parecem irracionais, como fumar, comer alimentos não saudáveis ou não priorizar a poupança, são frequentemente estratégias de enfrentamento ou resultados da mentalidade de escassez imposta pela pobreza. Quando os recursos são limitados e a sobrevivência diária é uma luta, o pensamento a longo prazo e as escolhas ideais tornam-se luxos inatingíveis. A coisa fica mais pesada no texto quando a autora descreve suas experiências com a falta de acesso a cuidados de saúde adequados, incluindo problemas dentários debilitantes e a impossibilidade de arcar com tratamentos médicos necessários. Ela destaca como a ausência de uma rede de segurança social decente pode levar rapidamente à espiral descendente da pobreza devido a imprevistos como doenças ou acidentes. Que falta faz um SUS, né, Jojo Todinho? Ruim com ele? Talvez. Pior sem ele? Com certeza absoluta. Diga para mim, ele funciona? Claro que funciona, menina, se até o seu presidente usa. Foi só cagar um pouco mais mole que ele ligou pro SAMU. Tanto Desagregação como Hand to Mouth são livros que mostram que o tal do sonho americano é uma ilusão e sua crença de que qualquer um pode ter sucesso com trabalho árduo também. Eles demonstram como as condições de nascimento, a falta de oportunidades e as barreiras sistêmicas tornam essa mobilidade social extremamente difícil para muitos. Na música também temos vários álbuns que refletem esse colapso social nas últimas décadas. To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar, toda a discografia dos Dead Kennedys e do Public Enemy e até Bruce Springsteen com Born in the USA, ainda em 1984, antecipando muitas facetas da degradação social dos Estados Unidos. Preste atenção na letra de Dance in the Dark e você vai ver como o cara ali tá na beira do desespero. Como antecipou Paulo Arantes, ainda em 2001, no ensaio A Fratura Brasileira do Mundo, existe uma tendência de países desenvolvidos e do sistema global como um todo a adotarem características que historicamente foram consideradas típicas do Brasil e de outras nações periféricas, ou como diz o meme, Bad Ending, the whole world is now Brazil. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda acreditam que a culpa da derrocada dos Estados Unidos é da China, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.